Boa noite a todos, bem-vindos. Antes de mais, agradecer, obviamente, a presença de todos. Sei que estão pessoas de várias partes do mundo, desde Miami, desde Portugal e o Brasil, que é uma grande nação, na verdade, é do tamanho, enfim, desta Europa. Estão pessoas também do Brasil, de várias partes do Brasil, o que é de facto um prazer para nós, às segundas-feiras, às 19 horas do Brasil, às 23 de Portugal, reunirmos-nos para não só aprendermos, mas também para nos desenvolvermos pessoalmente. Então, hoje à noite vamos ter a honra de ter aqui uma oradora externa à nossa organização e que vem, obviamente, partilhar a enorme experiência que tem ao desenvolver esta atividade, porque o nível dentro deste negócio é de platina fundador Rubi, o que, para que as pessoas que estão aqui a desenvolver o negócio sabem a experiência que está por trás desse nível, sabem a dedicação que está, a paixão, o compromisso que está por trás desse nível. Então, a Nelva Rúbia, de profissão, é enfermeira de nível superior, portanto, enfermeira de situações muito complicadas na área da saúde, mas, para além disso, viu aqui uma oportunidade de poder desenvolver e para poder superar-se, não só do ponto de vista financeiro, mas também pessoal, e agarrou neste negócio para projetar-se, não só no Brasil, como noutras partes do mundo. Sei que é de Ariparaca, do estado de Alagoas, peço desculpa, mas não estou familiarizado com estes nomes, e quero, obviamente, que todos liguem os microfones para dar as boas-vindas à Nelva Rúbia. Bem-vinda, Nélvia, para estar aqui com todos nós. Muito obrigado. Bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco. Arapiraca. Arapiraca. É uma árvore. É o nome de uma árvore. Ah, ok. Tenho que ir ao Brasil para conhecer essa árvore. E agora para começarmos, Nelva, eu gostaria, e se calhar vamos dividir isto em duas partes. Eu vou pedir, se calhar, estes primeiros 40 minutos para dar aqui uma visão sobre a importância atualmente das pessoas empreenderem, perceber um bocadinho as tendências de mercado, o futuro dos empregos, como é importante empreender nos tempos atuais, e depois também que nos explique rapidamente porque é que decidiu empreender com esta empresa Amway, está bem? Na segunda parte vamos então abrir para que as pessoas que aqui estão possam colocar dúvidas, possam colocar questões para que a Nelva possa responder. Podemos dividir então desta forma. Nelva, deixo então do seu lado a resposta a estas perguntas. E muito obrigado uma vez mais por estar aqui conosco. Obrigado. Eu fiz aqui um roteirinho, porque, como diz, né, professor, eu sou também professora universitária do curso de enfermagem, e eu gosto de fazer roteiro para tudo, né? Eu dividi aqui em 4 partes, e foi exatamente a minha evolução. Queria começar contando a minha pequena história, que começou com um casal fantástico, que veio de São Paulo, passeando aqui em Alagoas, Mário e Kiyoko, que eu recebi eles aqui na minha casa. Eles vieram aqui umas 3 vezes, antes de eu começar a fazer, de fato, o negócio. Então, assim, o Mário e a Kiyoko, eles foram decisivos para eu tomar a decisão, né, que eu tinha o plano A, assim, muito pesado, mas aí eu vi naquele casal que eu podia desenvolver uma coisa que eu tinha perdido há muito tempo, que era a capacidade de sonhar e a leveza de conduzir a vida, que tem espaço para tudo. Quero agradecer aqui ao Mário e a Kiyoko, que me ensinaram muito. Ele mostrava o plano muito tranquilo e todas as demonstrações. Então, assim, foi o meu primeiro mentor. E fiquei muito feliz por ele ter vindo aqui, né? Eu comecei na Amway junto com todos os irmãos. Meu irmão de 18 anos, estudante de medicina, em 93,
no ano novo de 93, uma vez por ano, todos nós nos reunimos. E o meu irmão chegou com um menino chamado Fábio, que era amigo dele, e mostrou o plano e patrocinou as 5 irmãs de uma vez só. Pronto, que Silva. Ele adorou. Eu, na época, todo mundo trabalhando, eu voltei para Arapiraca, as meninas voltaram para Brasília, e eu fiquei sendo cliente durante 17 anos. Voltei a Brasília, a Rubenita disse, por que você não faz algumas vendas? Falei, tá certo. Comecei a fazer umas vendas pontuais e ela trouxe o Mário Akiyoko por aqui. Eita, foi top da galáxia. Me fez ver o que é você ter reconhecimento e poder sonhar. Voltei a sonhar porque eu só era uma máquina de fazer dinheiro, gente. Eu ganhava dinheiro, dinheiro não era, nunca foi nem é problema na minha vida, porque o meu coração não é preso em dinheiro. Os valores que eu tenho, para mim, é a minha família, o tempo com ela, então, para mim, isso é mais precioso. Então, essa foi a minha história. Eu estou marcando os tempos, viu, gente? Aí, teve um crescimento rápido. O Mário, mas o Henrique, a Rubenita quis fazer o Agita Brasil, aqui em Alagoas, porque eles estavam fazendo, no roteiro da EMA, estava fazendo em Brasília, mas a Rubenita pediu autorização e começou aqui o Agita, trouxe 40 kits, naquele dia eu encontrei as pessoas que ainda hoje estão comigo, né, como a Iaponira e o Germano, a Maria Alves, a Raquel, esse pessoal ainda está comigo hoje. E foi assim, a Rubinita disse, olha, vocês têm que acompanhar as pessoas, era ótimo, tinha que acompanhar, se fosse num ritmozinho bem leve. Mas o casal patrocinava 15 pessoas por semana, 60 por mês. Como é que eu vou acompanhar esse pessoal? Só se eu botar na sala de aula para dar aula, eu não tinha isso ainda. Então, foi assim, em 4 meses, eles qualificaram a prata e foram platina rubi. Olha, eles subiram tanto no palco que eu fiquei assim, logo em seguida, no mês seguinte, eu qualifiquei a prata em novembro. E aí começou aquele ritmo assim, tipo, você quase desmaia em janeiro, né? Porque ele leva um tempo para calcular, né? Porque é tanto dinheiro que eu, quando cheguei lá, foi uma época difícil, que era mudança de prefeito, eles não pagaram o salário. Só que quando eu cheguei lá, tinha 15 mil reais na minha conta. Eu, meu Deus do céu! Olha, não tem coisa melhor não do que você ver tanto dinheiro na hora que você conta, que nem vai ter dinheiro naquela conta. A todos eu digo, ser platina, ser prata, ser 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% e atingir. Eu estava, quando eu fui prata a primeira vez, estava jantando, eu, Mário, aqui com a Rubenita e o casal, lá em pé, lá em São Paulo, numa convenção, e eu fechando os pedidos do pessoal e antes da meia-noite nós batemos o prata. E isso, o prata, decisão, também devo a esse casal maravilhoso, Mário e Kiyoko, que na convenção do Rio de Janeiro, faltou energia, o elevador não funcionou, nós estávamos numa escada para subir todo mundo, o Mário olhou para minha cara e disse, quando é que você vai à prata? Aí eu olhei para ele assim e disse, eu vou à prata. E aí veio o Agita Brasil e eu fui à prata. Nesse ano, então, essa história, o crescimento rápido foi assim. O Henrique disse assim, na convenção eu perguntei, quando é que você vai a Arapiraca? Aí ele disse, vá à prata e eu vou a Arapiraca. No aniversário de 80 anos, foi 80 anos, no aniversário de 80 anos ele passou aqui em Arapiraca. Ele veio aqui, inaugurou o Ibis, que era o único hotel, né, assim, vertical que a gente tinha, porque o resto era tudo pousadas, pequenos hotéis. Primeiro hotel ele veio, inaugurou e fez um seminário fantástico, né? Então, assim, foi
uma sucessão, e eu digo para vocês que estão novos aqui e para os que estão antigos, que o seu mentor, mesmo que ele esteja muito longe, porque é mais de 2.500 quilômetros aqui de Arapiraca, Alagoas, eles inspiram os contatos. Eu nunca, desde que eu comecei resolvi fazer o negócio em 2014, eu nunca mais faltei às convenções. Nunca. Às vezes o marido via, quando eu estava sozinha, agora que tem um grupinho, ele não vai, ele diz, não, agora é nosso negócio. Então, teve esse crescimento rápido. Aí, gente, entrou a pandemia. Nossa, foi um golpe, viu? Foi um golpe muito grande. É porque, minha gente, eu não sei bloquear essa questão do povo entrar para falar, espero que não entre novamente. Então, eu não sei, foi difícil. A pandemia foi aterrorizante, porque quando todos foram para casa, botaram papel bolha, nós, enfermeiros, fomos para a rua. Eu trabalho no SAMU, né? Eu tive que fazer um plano, eu era a pessoa que ensinava as pessoas a se aparamentar e desaparamentar. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha medo de dormir, eu comprei uma poltrona dessas do papai, sabe, fofinha, e botei na recepção. E eu não dormia no quarto com as pessoas, porque eu tinha medo de respirar aquelas gotículas do Covid. Então, eu ficava lá toda paramentada, e o Henrique dizia assim, nas quintas-feiras, você diz assim, olá, como vai, amigo, passando nessa pandemia? Gente, eu disse olá, imagine você sentada a noite toda, porque você não dorme muito bem em plantão, dizendo olá, como vai passando nessa pandemia. E em casa eu passei a morar na chácara, que era mais ventilado. Então, o que aconteceu? Fiquei um olá, como vai todas as tardes, sentava lá, né, debaixo da minha varanda, e olá, como vai, o que aconteceu. Na qualificação, no final, eu tinha feito umas anotações, não tinha o ANID, né, para a gente ver quantos pontos nós estávamos, bonitinho. Eu não sabia olhar direito. Aí, o que aconteceu? Ligou a pessoa responsável pela EMA, dizendo assim, sua irmã vai qualificar a platina, Rubenita? Ela disse, vai. Não, porque ela já atingiu 122 mil pontos. E eu, na minha conta, ainda faltava 11 mil. E o nosso grupo tem uma política de não comprar ponto. A gente trabalha pessoa a pessoa, um a um, como diz, ponto a ponto, com ética, mas sem comprar ponto para qualificação. Aí o que aconteceu? Eu digo, a Rubenita ligou, Nelva, você já atingiu 122 mil pontos, você vai. Eu digo, como é que ele conseguiu isso? Aí eu fui olhar. Eu tinha perdido um mês, no mês de fevereiro, quando estava muito forte o Covid, eu não visualizei a coisa, mas assim, eu comprava, pedia 10 kits, 20 kits, estavam com a promoção de 40%, o kit imunidade, minha casa comprava 5 de uma vez. O pessoal quase estava tomando banho com kit emo ainda. E sabe o que aconteceu? 17 mil pontos naquele mês e eu não tinha visto. Eu contei 10 mil, mas eu não tinha visto. Eu qualifiquei a platina rubi sem ver. Porque aí tem uma foto minha bem assim, chegando do trabalho e tinha lá uma cartinha com os pins já. E eu nem percebi, porque como entrava muito dinheiro na conta também, aí não sei onde ela arranja tanto dinheiro para mandar para mim. Toda vez que eu chego lá, tá um monte de dinheiro no dia 10. Era muito dinheiro e continua. Eu não sei, é os cálculos que ela faz. Ela diz, ó, bônus simpatia. Elas botam bônus simpatia, eu ganho muito dinheiro. Estou sempre ganhando dinheiro. Então, assim, a qualificação de platina rubi foi na pandemia. E eu agradeço ao meu mentor, Henrique Almeida, que ele dizia, como vai passando nessa pandemia? Era uma frase de efeito. E foi quando eu comecei a usar o Instagram e o Facebook, e mandava e falava com o Zap, com todo mundo, e aconteceu isso. Eu fiz uma conta, tinha mês que era 90 mil de compras no faturamento.
Era muito dinheiro. Aí, já passou 20 minutos. Nós viemos agora na fase que estamos, a gente está chamando a fase agora, são 4 fases, né, gente? Passei a fase da entrada, crescimento, qualificação, e agora nós estamos na fase de pegar na mão. Que fase de pegar na mão é essa? As nossas diamantes, em reunião, em orientação com a Rubenita, ela fez uma estratégia em que a gente está pegando na mão. E o que é essa estratégia pegar na mão? Gente, é uma coisa fantástica. Eu estava meio grudada assim, eu ia para um, não qualificava, ia para um aqui, estava sem cadastrar, os cadastros estavam baixíssimos. A qualificação era um sofrimento em cima de vendas. Tinha que correr para bater meta, mas muito difícil, hein? A gente conseguia. Aí foi que a Rubenita fez. Ela começou, foi em palestra, viu? Começou 2, meu esposo, já sabia pegar o outro. É que eu estou me explicando. Então, o que aconteceu? A Débora e a Rosana, elas fizeram o quê? Elas implantaram uma estratégia pegar na mão, que é o quê? 400 pontos pessoais, uma qualificação de uma pessoa na convenção nova, né? E 3 cadastros. Essa é a meta dessa pegar na mão. Aí, como é que funciona essa estratégia, que é bem simplesinha, gente? A nossa upline, a mentora da gente, é a Rubenita. Então, ela liga para mim na segunda-feira, às 15, 1 hora. Então, a gente pega a agenda. Hoje, a gente conseguiu fazer 9 pessoas. Então, nesse momento, a gente manda convite, tudo passa pela IA, viu, gente? Manda os convites, a resposta da pessoa que deu, a gente joga lá e pergunta a IA como pode responder melhor, e ela melhora o texto, e tudo usando a IA no contato, para quebrar com o paciente, desculpa, com o cliente ou com o prospecto. Aí o que acontece? Pontualmente, a gente anota tudo, né? Cada pessoa que eu vou trabalhando, esse aqui é o convite, mandei convite, esse foi o MOP. No seminário que a gente assistiu, acho que tem uns 4 seminários, agora estou esquecendo o nome da pessoa, mas eu vou anotar o nome dele para eu lembrar, porque foi impactante. O bloqueio que eu tinha de fechamento acabou. Como? Simplesmente você manda o MOP e não diz muita coisa. Você pergunta à pessoa, você entendeu? Aí, se a pessoa responder, sim, entendi. Aí, a segunda pergunta é, quer fazer parte da minha equipe? Se ele disser sim, aí estou enviando aí uma relação de dados para você mandar para mim e você me diz qual a forma de pagamento que você quer. Temos Pix, boleto ou cartão de crédito. E aí já faz o cadastro da pessoa e manda para ela. Isso é o virtual, tá certo? Fechamento virtual. No pegar na mão, a Rubenita fez comigo, eu fiz o trabalho com o pessoal, aí a gente tem o spa facial, que eu reúno eu marco com uma das pessoas que querem, as minhas amigas, vou lá, falo da proposta e dou gratuitamente spa facial, faço vendas, eu preciso pontuar lá os 400 pontos, e ainda prospecto pessoas que queiram a oportunidade, mas sempre começando oferecendo a oportunidade. Eu fiz o mesmo trabalho de pegar na mão com o meu downline lá de Santana de Ipanema. Eu faço pontualmente com ele 1 vez por semana, esse mesmo trabalho que a Rubenita faz comigo, de convidar, na mesma hora a gente liga, aí, olha, fulano respondeu o quê? Respondeu isso. Ah, então, vamos jogar lá e dar a resposta. Pergunta se ele quer mostrar o plano. Se ele tem 15 minutinhos para conversar com a executiva da EMO que está aqui no Meet mais a gente. Se ele disser que sim, eu mostro o plano e a pessoa, como é que se diz?
Se quiser fazer o negócio, a gente já faz o cadastro ali rapidinho, ok? Aí, a mesma estratégia do spa facial, eu desci para Santana do Ipanema. Em Santana do Ipanema, no primeiro dia, a gente reativou, por exemplo, os 3 do online direto do Cristiano e da Márcia, levaram, foi umas 12 pessoas de convite. Fiz o spa facial, que é só esfoliação, máscara, bota aquela, a máscara para os olhos. Aí o que acontece? Nesse momento que bota a máscara, a gente apresenta os produtos, faz uma demonstração do alvejante, do sabão e do LOC, fala do creme dental, e um dos participantes, no caso o dono da casa, quando é o casal, que sempre é mais fácil, ela já vai pegando todas as pessoas que sentam na mesa, ela faz o cadastro de cliente. E quando eu falo da proposta de negócio, nesse aí reativou 2 pessoas na primeira. Na segunda, essa menina que reativou, a Mônica, eu fiz na casa dela, são 9 irmãos, foram uns 6. Foi igual lá em casa, os 6 entraram, todos entraram como cliente, uma já cadastrou como empresário, 2 estão em dúvida, tem algumas coisas que a gente vai conversar para ver se tira porque eles falaram que tem uma questão do trabalho, se pode se cadastrar em empresa, assim, é uma questão de INSS, essas coisas de recolhimento. Mas eu já tenho a solução, provavelmente eles vão cadastrar e ela vai fazer o tripé dentro da família. E os outros irmãos, o que é que eu faço? Na hora que eu estou conversando, eu apresento a oportunidade, eu apresento que ela ganhou um site, que é uma loja virtual. Nesse supermercado, lá tem coisas essenciais que eles usam, como sabão, a linha de sabão de cuidados com a casa, a linha de higiene bucal, a linha de suplemento, e em vez deles, a linha de cabelo, em vez deles dar lucro lá para o dono dos atacadão, que já estão lá nas F250 deles, eles podem, a partir desse momento, se cadastrar como cliente e serem os primeiros clientes da sua irmã. Que, na verdade, essa sempre foi o princípio da Emily. Comece com a sua família. Fidelize todos eles usando sabão, creme dental, desodorante, shampoo, e não vai faltar 400, 300 pontos para você. Se alguns que não quiser se cadastrar para fazer o negócio, se torna cliente, fidelizado. Lá em casa todo mundo é cliente fidelizado. A Rubentita fidelizou todo mundo. E compra, os irmãos compram com preço de... se ele não está cadastrado como empresário, ele compra com preço de empresário, lhe dando lucro. Então, assim, é uma estratégia simplesinha, tá certo? Essa de pegar na mão, mas o segredo é que você revisa todas as pessoas e ela faz isso uma vez na segunda e outra na quinta, 1 hora, 2 vezes na semana. Nessas 2 vezes, nos outros dias, eu continuo, à noite eu já olho as respostas do que eu mandei, se a pessoa não respondeu naquele momento, eu já verifico e vou dando continuidade. E sempre usando a IA para melhorar a nossa comunicação e quebrar esse bloqueio que a gente tem o medo de se contactar com as pessoas. A outra coisa que a nossa equipe está fazendo é o que fazer quando cadastra essas pessoas. O nosso grupo, ele tem o Clube do Novo. Ele, de 15 em 15, a Rubentita faz a mentoria para todo o dono do novo, como diz assim, o patrocinador do novo, e o novo está nesse grupo. Você patrocinou uma pessoa, você tem a obrigação de trabalhar ele para ele entender que ele tem que aprender a fazer o negócio. Então, ele vai lá, nesse grupo, de 15 em 15. Ele recebe um link com os treinamentos, 5 treinamentos para novos da Emily.
Ele, quando cadastra, ele já ganha, faz o e-mail dele, e ele assiste esses treinamentos, que eu sempre recomendo, assiste mais de uma vez, porque é muita informação para você aprender de fato. Anote as dúvidas, tire as dúvidas com o seu upline, o que ele não souber na quinta-feira, a Rubenita faz essa reunião de mentoria para o grupo inteiro, e o Brasil inteiro, e quem estiver lá, tira as dúvidas. Passados 5 cursos do novo, nós temos também, que o Mário passou, criou o curso de B3. O que é o curso de B3? É onde tem os áudios, por exemplo, como o do Jim Doan, o que é Emuen, por que Emuen, tá certo? Nós temos os áudios, esse treinamento foi criado pelo Hélio e pela Fernanda. Então, eles criaram para você aprender. No B1, é a pessoa que sabe fazer, se cadastra e sabe fazer o primeiro pedido sozinho. Para entrar, ele tem que ter feito o primeiro curso, né, dos 5 novos, aí ele vai para essa aula. São 20 aulas, 20 semanas. Ele fazendo um dia por semana, durante 1 hora, o grupo se reúne, e aí, nessa escola, ele vai aprender a ser mediador, fazer resumo do áudio, escutar áudio, fazer o resumo para fazer a resenha, mostrar o plano e contar uma experiência exitosa para estimular os novos como é que se diz? Ao reconhecimento, que é uma coisa que hoje eu comentei. A melhor coisa da Emuen é o reconhecimento. Gente, é muito impactante. As pessoas no mundo lá fora, no plano de trabalho, no plano de negócio próprio, não há reconhecimento. Você dá o sangue e não recebe reconhecimento. E aqui na Emuen, você vende um creme dental e sempre que vender um container. Todo mundo aplaude que você conseguiu atingir a sua meta. Então, assim, que você está aprendendo, que você tomou, é só de você tomar a decisão de fazer parte dessa equipe, desse time que está lutando para realizar os sonhos. Batata. Aí, finalizando, eu já passei os 4 minutinhos, da estratégia, a pessoa com 4 semanas, ele termina, e nós temos, todo primeiro do mês, o time alta performance. O time alta performance é onde nós, tira a máscara, não há julgamento. Não foi porque você não atingiu. Lá a gente diz quais são as metas que a gente vai fazer nesse mês e quais são as estratégias que a gente vai usar. E escuta dos outros qual foi a estratégia que usou para atingir as metas. É uma reunião positivo. Toda primeira segunda-feira do mês, nós nos reunimos, todos daqui que estejam fazendo negócio, pode entrar no time alta performance e falar sobre suas metas, estabelecer a meta nova, e com isso a gente está fazendo o time êxito, né, que é a mentoria, e a nossa pilar é a Maria Rubenita. E quero só falar da convenção para vocês, porque as convenções, quem não esteve lá, faça de tudo para estar na próxima. Por quê? Essa convenção, ela mostrou fazendo, sabe o que, gente? Ela aumentou a minha... eu até escrevi a palavra. Por exemplo, se pergunte, quando no mundo que a gente vive, que não é o mundo Emuen, quando no mundo que a gente vive hoje, uma empresa no porte da Emuen de 7,8 bilhões de dólares ia nos dar a oportunidade de nos associar a ela. Quando? Se pergunte, gente. Então, nessa convenção, eu entendi perfeitamente
A Emoi, quando perguntar, você é o quê? Eu sou empresário Emoi. Estou associada à maior empresa de vendas diretas do mundo. Emoi. Aí eu olho para a pessoa assim como se ela fosse um extraterrestre. Você não sabe quem é a Emoi? Clica aí no celular, pergunta a Gemini. Quem é a Emoi? E você vai entender, se souber números, menino, que 7,8 bilhões de dólares é o capital da empresa que eu sou associada, que faz a minha retaguarda, que faz o garanto estoque, qualidade de serviço, 700 cientistas garantindo os produtos. Essa é a nossa Emoi. E eu faço parte desse time. O time vencedor. Mais de 10 anos que estão no topo. E é isso aí. Estou aberta às perguntas. Mário, eu espero que eu tenha respondido. Tentei não fazer a Rubenita. Cuidado com os tempos, 40 minutos. 37. Foi muito bom, Nelva, foi muito bom, foi muito bom. Vou pedir a todos que liguem os microfones para dar uma grande salva de palmas, agradecer à Nelva, muito obrigado. Foi realmente extraordinário. Maravilha! É impressionante como nestes 40 minutos a Nelva primeiro demonstrou que consome 100% dos produtos. A seguir demonstrou a estratégia comercial que cada empresário deve ter e falou claramente que tem que ser rapidamente com os familiares e amigos que estão à volta. Rapidamente, não há razão para não se fazer mínimo 300 PVs por mês. Depois falou da estratégia de duplicação do seu negócio. E depois, por último, falou da importância da convenção. E antes de passar as perguntas aqui aos presentes, eu, como sou moderador, posso fazer a primeira pergunta, não é? Tenho esse privilégio. E a Nelva disse, eu nunca falhei nenhuma convenção. E é aqui que eu queria tocar no tema. Qual é a diferença dos empresários que vão às vezes a uma convenção e aqueles empresários que vão constantemente a uma convenção? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Luiz. Primeiro, que a gente encontra os nossos líderes, né? Que moram em São Paulo, que é o Maria Chiogo. Encontramos nossos diamantes pessoalmente, a gente senta no café da manhã. Nessa convenção, nós ganhamos o direito de tomar café com os palestrantes, no pegar na mão, né? Tinha esse brinde. Então, algumas pessoas não entenderam porque eles não estavam lá, porque eles não atingiu a meta. Aí, ele trabalha em cima de metas. Mas eu sentei com ele, de frente para o Andréas, e ele disse assim, aí eu conversando, eu vi que ele estava com o fone, né? E ele estava no computador aberto. A gente chegou uma hora antes, que eu e a Rubens somos. Então, o que aconteceu? Simplesmente, quando a Rosana chegou, né, a gente conversou, deu bom dia, pegamos um cafezinho, aí chegou o Luiz Colhante também, sentou, gente, de frente. Imagine o privilégio de você estar com uma pessoa, como o André, sentado frente a frente, tomando um cafezinho e conversando com ele. O Luiz Colhante passando também as informações, que ele é bem conversador, aprendi uma coisa assim fantástica, uma pérola do suplemento, que eu gosto muito de suplemento, né? A minha galera é mais para o suplemento. Então, o que acontece? A convenção lhe dá essa oportunidade. Imagine você estar com um mestre que tem 13 países onde ele tem negócio de muito sucesso. Para você perguntar o que quiser. E sabe o que ele disse? A Rosane disse, você quer que eu traduza as perguntas? Ele disse, eu estou com o fone e a Gemini está traduzindo tudo, eu entendo tudo que elas estão falando. E aí, amigo, como é que pode? Se é que eu não pergunto, é claro que eu perguntei. Fiz pergunta, o colega do lado
quis conversar, era um casal, que ele é até professor de filosofia. Ele pegou o aparelhinho, botou no ouvido do rapaz, e eles ficaram conversando, ele falando na língua dele, em inglês, e o menino provavelmente estava falando português, e a Gemini, eu não estou dizendo que nós estamos no máximo. Então, eu digo uma coisa, a convenção me ajudou a tomar a decisão, porque o meu monitor olhou para a minha cara e disse, e aí, quando é que vai a prata? Porque ele é bem assim, bem tal. E não pega leve não, viu? Ele diz, quantos no seminário? Quantos tem aí cadastrado? Quantos está indo para a convenção? Então, é números. O Mário, ele não alisa na nossa cara não, sabe? Pega aquela esponjinha, único fio, e passa até a gente espolhar tudo. Isso é a convenção, é a oportunidade de estar próximo dos nossos líderes e fazer as perguntas que a gente precisa. E mais, o seminário me ensinou, o seminário que vai ter agora dia 19, ele ensina pra gente, aquelas pessoas passando, você está lá, 1 hora eles dizem o que você estava precisando saber, é tchuf. A mesma coisa é a convenção. A convenção, esse ano, nessa convenção com o André e com o Luiz, e com o nosso Rubens Família, eles ensinaram direitinho, sabe? Muito direitinho. O que é você estar associado a número 1. Obrigado, Nelva. Obrigado. Ora, vou passar então ao Mário. O Mário tem aqui uma pergunta difícil. Difícil. Mário, microfone, se faz favor. Obrigado, Luiz. Ai, Nelva, é tão bom ver você falar, meu Deus do céu. Eu sei uma porção de coisas, porque nós fazemos parte da mesma organização, mas é tão interessante você falar a estratégia do... Você está dando uma aula aí, na verdade. O pega na mão. Gente, é isso aí mesmo. Tem que pegar na mão do novinho que está chegando. E você fala que você já está atualizando aí, está usando a inteligência artificial para ajudar na comunicação. Olha que legal, muito bacana. E você usa uma frase aí que pouca gente entende, nós entendemos. A melhor coisa do negócio é o reconhecimento. E é que a gente não tem nas atividades convencionais. Aqui, no nosso negócio espetacular, e você falou a estratégia do pessoal da alta performance. Olha o nome, mas que coisa bonita, né? Dá uma olhada aqui. Quantas ideias você está dando aqui para o nosso pessoal de duplicar essas ideias. Nelva, parece que funciona muito bem a estratégia que vocês têm de juntar as pessoas, fazer demonstração de produtos na casa de alguém e depois sair cadastrando. Quer dizer, produto trazendo gente. Porque sempre tem aquela conversa, a gente mostra primeiro o negócio, mostra primeiro o produto. Eu acho que não tem uma regra que seja uma receita que a gente possa falar, é desse jeito. Não tem, tem vários jeitos, e o jeito de juntar as pessoas na casa de alguém e fazer demonstração e depois vender produto e também cadastrar pessoas. É assim, Nelva, que funciona lá? Olha, Mário, na estratégia pegar na mão, a gente garante, eu trabalho 3 semanas com eles, literalmente eu trabalho o mês todo. São 3 semanas e no quarto sábado eu vou lá, porque é 2h30 de viagem para lá, para Santana do Ipanema, que é no interior do sertão. E lá, as pessoas que a gente foi trabalhando, foi cadastrando, ou foi prospectando, que não está em dúvida, a gente vai convidando para o evento. Então, cada empresário convida os seus. Por exemplo, eu faço acompanhamento com o Cristiano, mas entra a Mônica, a irmã dela novinha, o Gilvan e a Cal. Que aí eu vou, enquanto eles estão fazendo as coisas na Gemini, aí eu vou dizer, e aí, Mônica, vamos botar aí 10 nomes aí na lista? Tá faltando 3 irmãos dos 6. A outra, por quê? A estratégia M é família. É o primeiro F.
Se você levar na primeira reunião na sua casa, você chamar seus irmãos, o seu marido, os meninos, os sobrinhos, Mário, são as pessoas que nos amam, que querem que a gente dê certo. E isso é imbatível, eles compram e eles fazem feira. A maioria das pessoas, eu digo, é claro que eu sempre digo, ó, meninos, chamem todo mundo, a mãe, o pai, o avô, quem tem vó é ótimo. Por quê? Todo mundo compra. Mas aí, naquele universo de irmãos, primos, tio, compadre, madrinha de casamento, melhor amigo da escola, melhor amigo do trabalho, aqueles são suas listas quentes. Eles vão na primeira reunião. Aí, a história que a limpeza Scar é uma gotinha de produto para lavar o rosto, no instante lava, menino, é um minisquinho. Limpa, aí a pessoa ali se distrai. Enquanto eles estão fazendo isso, eu estou falando para eles que aquela pessoa abriu um negócio, se associou à maior empresa do mundo, e isso é desse jeito. Agora, o que é a cerejinha do bolo, Mara? Todo mundo que vai chegando, eu já vou pegando os dados e cadastrando. Tem uma pessoa aqui com o celular na mão, sabe? Cadastrando como cliente, porque não paga. Todos são cadastrados diretamente àquela pessoa da casa. O seu convidado já está cadastrado. Se ele resolver que quer entrar no negócio, imediatamente colocamos o kit o pré-cadastro, como diz, o cadastro de cliente está pronto, você já coloca, você não perde ninguém. Primeiro que você não vai encontrar o seu melhor amigo cadastrado no vizinho, né? Você vai pegar todo mundo. Já entrou na primeira reunião, está todo mundo lá, todos os familiares vão estar lá, cadastrados no seu supermercado. E aí você liga para ele, e aí, vai fazer feira não? Está comprando sabão da concorrência. Eu vou mandar uns boletos aí para você pagar de água e luz. Agora, eu com o supermercado aberto, você comprando da concorrência, vou fazer a demonstração de novo, que você não entendeu. É assim que a gente fala com os irmãos. Com o melhor amigo. Ah, você acha que você não entendeu? Vou mandar de novo a demonstração. E eles compram. E se ele chegar para você e dizer, né, dando de dinheiro, quanto é que você quer? Ah, eu queria uns R$1.000. Vou lhe ensinar a ganhar R$1.000. Vamos se cadastrar, vender produto, vou traçar uma estratégia para você e a gente vai fazer isso. Então, essa é a cerejinha. Legal. Legal, Nelva, parabéns. Parabéns, Nelva, parabéns. Vamos passar agora à Sónia. Oi, Nelva. Primeiramente, parabéns. Fantástica a sua apresentação. Amei, né? Super didática, com um monte de dicas aí, um monte de estratégias. Amei, amei, amei. Parabéns. E aí, eu queria saber como é que a enfermeira, a professora universitária e a empresária divide o tempo. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Porque você falou, segunda-feira, às 3h com a Rubenita. Aí depois, toda quinta-feira. Me conta um pouco, como que é esse dia a dia da Nelva Rubi? Olha, eu tenho que ter agenda. Eu tenho várias agendas. Essa aqui, esse caderninho aqui, eu faço caderninhos assim, né? Então, esse encheu esse mês. Porque tudo eu tenho que anotar que o Covid levou metade da memória, que eu tive 2 vezes o Covid, né? Na linha de frente não tem como. Aí, o que eu faço? Por exemplo, quando eu desci lá na UE, com um saquinho com 20 glister no saquinho. Fui encontrando os colegas batendo ponto, que é ponto facial, né? E olha que eu não sei, chegou uns 10 minutos antes. Fui encontrando os colegas e eu disse, aí, gente, quem quer o chiclete em spray? Que é isso? Eu digo, chiclete em spray. Ai, quero um. Ai, me dá um que eu vou levar também para uma pessoa. E tem saquinho ali? Tem, claro. Puxa o saquinho que está pendurado na bolsa já. E aí, até eu chegar na sala, eu já vendi os sprays. Tudo, porque um vai vendo o outro, e a menina, nossa, né, o que é isso? Eu digo, gente, é um chicletinho em spray. Maravilhoso, ó, nem tem açúcar, viu?
E você, as cordas vocais vai ficar ótimo. E essa gripezinha seca, vai ficar tudo molhadinha. Até chegar na sala, já fiz a minha meta de venda, que é vender no mínimo 5 produtos. A minha chefe hoje chegou assim, comprou um spray e uma vitamina C. Quando eu desci, fui lá no carro, peguei só 10 por dia, viu? Até ficar boa da gripe. Eu não gosto. Ela disse, eu tenho diarreia quando eu tomo antibiótico. Eu digo, mas isso é só uma gripe, uma virosezinha. Toma vitamina C que o seu organismo combate isso. É melhor que vamos começar pelo natural. Uma acerola equivale a 2 litros de suco de acerola. Vendido. E aí ela disse, eu podia me recadastrar, né? Eu digo, claro, amiga. Vou mandar para você os dados necessários. Você diz, olha, os produtos estão com 50% de desconto no kit, viu? Vem um super LOC, o dele para melhorar essa gripe aí rapidamente. Um hidratante que vai deixar a sua mão fantástica. Nossa, menina. E o nosso glister, né? Que você adora. É mesmo, né? Eu digo, manda, já mandei. Já estava na minha lista. À tarde eu já mandei para ela, que a Rubenida mandou, ela já tem pronto. Eu mandei para ela vai mandar e cadastra. E volta a consumir, tá certo? Porque é antigo. Olha, todos os meus amigos. Em 10 anos já estão cadastrados. Pode acreditar, eles vão recadastrar. Quem não estiver cadastrado. Então, eu faço desse jeito, pequenas vendas pontuais, e normalmente eu vendo os 400 pontos para o pessoal de onde eu trabalho, né? Que eu trabalho de manhã com os pacientes com câncer na prefeitura, sou plantonista na quarta, na unidade de emergência, e trabalho no SAMU na sexta-feira e pego alguns plantões nos domingos, né, para completar a carga horária, nos 2 plantões. Normalmente eu dou 2 domingos por mês. E, amiga, como é que eu faço tudo isso? O áudio, que eu escutei agora, que a gente está fazendo, recuperação de pessoas antigos, que não estão no negócio, que são empresários emo ou ex-emo, a gente está fazendo o quê? A Rubenita fez uma gravação explicando que ele pode voltar a consumir o produto ou fazer a estratégia, nós estamos com novas ideias, e a gente pergunta se pode mandar para ele um áudio, está mandando um áudio por semana, e se pode ficar mandando. Se ele não quiser, a gente não manda mais. Mas tem pessoas que estão fazendo o quê? Não, mande, eu gosto dos áudios, eu estava com saudade. Aí a gente está mandando por quê? Vai despertar naquela pessoa os áudios, se um diamante, um esmeralda, um platina, não despertar naquela pessoa a vontade dele voltar a fazer emo, transforma ele em cliente que compra tudo e é a mesma coisa. Eu me ganha dinheiro. Respondi a pergunta? Super respondeu. Muitíssimo obrigada. Valeu. Luiz? Extraordinário, Nelva. Pode abrir os microfones para darmos aqui uma grande salva de palmas à Nelva. Agradecer, obviamente, a disponibilidade. Muito obrigada. Estar aqui com todos nós. Espero. Nós vamos todos sair mais enriquecidos e espero que tenham em prática amanhã os conhecimentos que a Nelva nos transmitiu. Eu gostei, Luiz, eu gostei da dica, viu, do glister, chiclete em spray. Pô, essa é uma boa dica, hein? O que é isso? É chiclete com spray. É chiclete em spray. Olha, genial. Lente. Se você andar mascando chiclete com aquelas lentes, menino, vai danificar. Então a galerinha tem que usar em spray mesmo, tudo lindo. Mário, e sabes que depois de dar o spray, as pessoas fazem sempre. É chiclete. Verdade, seu Mário, com certeza. Não, foram dadas aqui muitas dicas. O Mário até dizia, nem todas as pessoas entendem, mas há aqui pequenas coisas aqui nas entrelinhas que são extremamente importantes. Tivemos, de facto, uma noite enriquecedora. Na próxima segunda vamos estar aqui com novos oradores, obviamente. Portanto, não deixem de promover e de estar aqui na próxima segunda. Resta-nos agradecer à Nelva, ligar os microfones e agradecer à Nelva.
Muito Todo o obrigada. esforço. É isso aí, Nelva. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima segunda. Obrigado a todos. Boa noite. Abraço, boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Até.